o PT e o PL tiveram uma derrota, mais uma esta semana. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os recursos dos partidos e manteve o mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. E hoje, com exclusividade, nós recebemos o ex-juiz aqui no nosso estúdio, senador da República. Ele vai conversar com o nosso parceiro Mark Souza. Eu já quero agradecer a presença dos dois aqui no estúdio do RIC Notícias Manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Mark, inclusive, o apoio do senador está sendo bem disputado para as eleições de Curitiba, hein? Escola, bom dia para você. Obrigado pela acolhida, para a Ana, para a nossa audiência sempre qualificada aqui do RIC Notícias Opinião. E eu converso agora, então, com o senador Sérgio Moro, que teve o mandato reconhecido e garantido pelo TSE nessa semana. Senador, bom dia, obrigado pela presença. Começo perguntando como é que o senhor recebeu essa notícia da confirmação do mandato. Obrigado, Marco. Bem, primeiro, tem que dizer que não precisava ter essa confirmação. O mandato pertence ao povo. E eu fui escolhido por 2 milhões, quase 2 milhões de paranaenses em 2022. Foi uma eleição disputada. Então, esse tipo de segundo turno no tapetão não deveria acontecer. Mas é claro que nós temos que elogiar o fato de que o TSE proferiu uma adesão técnica, independente, porque havia muita pressão política dos meus adversários que queriam cassar o meu mandato de maneira ilegal, e o TSE rejeitou todas aquelas alegações, dizendo que não houve qualquer irregularidade na campanha, na minha campanha lá em 2022. E assim a gente pode prosseguir com mais tranquilidade o nosso trabalho no Senado, que não deixamos de fazer. Estamos envolvidos nos projetos, fazendo oposição a esse governo Lula, que é um governo desastroso, mas claro que essa sombra, esse golpe que queriam dar e roubar o voto de 2 milhões de paranaenses do PT, né, ação movida pelo PT, e por duas lideranças locais aqui do PL, o Fernando Jacobo e o Paulo Martins, isso foi sepultado. Senador, os seus críticos dizem o seguinte, que o senhor ficou mais manso durante esse processo e que isso faria parte de um acordo para preservar o seu mandato em troca de liberar punições na Lava Jato. No mesmo dia, teve a decisão lá liberando punições para o Zé Dirceu e também para o Marcelo Odebrecht. O que o senhor tem a dizer sobre esta fala da oposição, senhor? Marco, isso é conversa fiada, né? Na verdade, assim, queriam cassar o meu mandato, perderam. Aí, como perderam, tem que criar uma narrativa pós-fato para justificar por que perderam. Então, não entra num jogo de futebol, perde o jogo, né? E depois diz, não queria ganhar. Claro que perderam, né? E aí querem inventar essa história. Não tem acordo nenhum da minha parte. Eu acho que essas decisões foram proferidas. Eu defendo a Lava Jato com muito orgulho. Foi o momento que a lei foi aplicada a bandidos nesse país. E eu espero que haja um recurso e que as decisões possam ser eventualmente revistas ali pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não sou mais juiz desses processos. Eu não tenho um interesse pessoal. Meu interesse apenas é que nós possamos retomar o que é difícil num governo Lula, a prevenção e o combate à corrupção, para que nós tenhamos uma democracia saudável. Quem quer ver dinheiro público aí sendo jogado fora, desviado, quem quer ver aquela contaminação toda da política, como nós tivemos no passado. Isso não é criminalizar a política, é dizer apenas que quem está na política e rouba tem que sofrer as consequências. Quem está na política, que é a grande maioria, que faz o seu trabalho de maneira legítima, tem que ter a liberdade de fazer o seu trabalho. O senhor pretende agora ser mais incisivo em algumas pautas no Senado? Eu nunca mudei o meu estilo, eu nunca fui barraqueiro. Na Lava Jato eu fazia meu trabalho, assinava minhas sentenças, dava minhas decisões. Eu não saía por aí, né, fantasiado e fazendo discurso ou dando um monte de entrevistas, fazia o papel do juiz. Como senador, eu estou interessado, Marco, em resultado concreto. Então, por exemplo, terça-feira, se não tivermos surpresas, vamos derrubar o veto do Lula contra o projeto de lei que dá fim às saidinhas dos presos, porque isso gera uma série de problemas. Os presos saem, não voltam, vários cometem crime. Estou lá envolvido em pautas importantes na segurança pública. Nós vamos limitar as audiências de custódia, acabar com essa porta giratória para criminoso quando é preso em flagrante. Quem é perigoso tem que ficar preso. E, infelizmente, não é na grande maioria dos casos, mas tem havido erros na soltura de criminosos perigosos. Tenho feito oposição ao governo Lula na parte econômica. O Brasil não aguenta mais imposto, não aguenta mais tributo. Toda hora vem alguma coisa. Agora aprovaram o novo DPVAT. Pelo amor de Deus, eu votei contra. Então a gente sempre foi incisivo
e defendendo a coisa certa no Senado. Agora, se quiserem de mim circo e barraco, não, aí eu não faço isso. Eu quero ser efetivo e apresentar resultado à população paranaense. Senador, o Senado receberá nas próximas semanas um projeto que acabou de ser votado na Câmara que pune com mais rigor quem invade terras. Como é que o senhor vê essa proposta? Eu defendo esse tipo de proposta. Eu sei até que a bancada paranaense teve um papel importante ali na aprovação. Nós temos o Pedro Lupion, o deputado federal, que é presidente, inclusive, da Frente Parlamentar da Agricultura. E veja, no fundo, nós não devíamos estar nem trabalhando esses temas, porque podemos defender reforma agrária de terras improdutivas, mas o produtor, o agricultor, e aqui eu não estou falando do grande fazendeiro, mas inclui ele também, mas também o pequeno agricultor, ele não pode ficar sujeito à invasão de terra. A gente viu, por exemplo, ano passado, em Guaíra, né, uma invasão de terra que não tinha nenhuma razão de ser, embora ali foi por população indígena, e não propriamente ali por sem terra. Mas a gente tem que ter segurança, a gente precisa ter o respeito à propriedade privada. O mercado, o respeito à propriedade privada é o caminho da prosperidade. Temos que ter políticas sociais, sim, mas sem essa ideia de querer fazer política social ao detrimento do patrimônio alheio. Você ia ficar feliz de invadir lá a tua casa, a tua residência, teu apartamento, sob o pretexto que tem alguém que está querendo reivindicá-la sem que tenha uma causa justa? Então, assim, quem invade propriedade está gerando um problema, na verdade. E o Paraná, a economia paranaense, ela depende muito da agropecuária. Claro que ela tem também a sua diversidade e as suas riquezas, mas a agropecuária é o carro-chefe da economia não só do Brasil, mas do Paraná. Quando tem essas invasões, essa insegurança jurídica, o produtor, ele já recolhe. Por que eu vou investir se a minha terra pode ser invadida amanhã? Então nós temos que preservar o nosso patrimônio, que não é só individual, é o patrimônio do estado do Paraná, e nós temos que preservar a atividade do produtor rural. Vamos falar aqui do nosso Paraná, né? O senhor volta com força para o xadrez político. Antes de mais nada, quero saber o seguinte: na coletiva após a confirmação lá do seu mandato no TSE, o senhor citou como presidenciável o Zema de Minas Gerais, o Tarcísio de São Paulo, o Caiado de Goiás, e não falou do Ratinho Júnior. Disse que não quer ser presidente. Quando citou os presidenciáveis, não citou o governador aqui do Paraná. Por quê? Marcos, vamos deixar bem claro. A eleição presidencial é em 26. É muito prematuro a gente falar nisso. Eu fui indagado, né, e eu falei, eu não sou presidenciável. Meu plano não é esse. Nós temos que deixar a oportunidade para outras pessoas. O candidato hoje, que eu defendo, do meu partido, é o pré-candidato Ronaldo Caiado, governador de Goiás, tem feito um bom trabalho. É claro que tem um grande caminho pela frente. Mas o que a gente vê na oposição, e isso é muito positivo, é um desejo de ter uma frente unificada. E aí vários outros nomes se apresentam. Agora, não posso chegar a cada entrevista com uma lista e ler lá um monte de nomes. Mas sim, né, a gente sabe que pode ser um bom nome, o governador Ratinho Júnior, e ele tem toda a legitimidade. Mas sequer esses indivíduos estão se apresentando assim abertamente. Eles sabem que também não podem colocar o carro na frente dos bois, e isso é uma construção. Então, quem quer ver aí algum motivo imaginário de algum problema, não tem nada disso. É apenas o início de um debate. O senhor já falou que não quer disputar a presidência, não tem isso no seu horizonte, pelo menos em 26. Agora, e o Palácio Iguaçu, como é que está a sua pretensão? Eu tenho que focar no meu mandato. Eu acho que se você apresenta resultados no seu trabalho, os resultados vêm naturalmente. A minha preocupação em relação ao Paraná, é uma preocupação já também nas eleições municipais, a gente não pode deixar crescer o PT dentro do Paraná. Por quê? Não tem nenhum problema com o PT, animosidade pessoal nenhuma. Tá? Inclusive, até tinha senadores do PT que defendiam ali a preservação do meu mandato, com aquele sentimento que tem que preservar, acima de tudo, a soberania popular, acima de qualquer divergência. No entanto, o que a gente tem visto no governo federal é uma gestão ruinosa, crescimento do déficit público. Por que isso é ruim? Porque isso vai impedir que caia a taxa de juros, isso vai impactar no desenvolvimento econômico, isso vai gerar menos crescimento, menos renda, menos emprego, e a gente tem visto esse desastre que é
a gestão do PT na segurança pública, por exemplo, além de outras áreas. A gente não pode deixar isso acontecer com o Paraná. Então a gente precisa construir uma fortaleza Paraná para evitar que isso aconteça. E essa é a minha única preocupação. Senador, a Ana e a escola me deram 20 segundos apenas, já estourou o tempo, para o senhor responder como é que o senhor está vendo a disputa em Curitiba. A pergunta de escola, inclusive, o seu apoio está sendo disputado. Como é que o senhor vai se posicionar nas eleições municipais, em especial aqui na capital? Olha, infelizmente eu fiquei um pouco alijado desse debate, porque eu estava focado na eleição, nos problemas atinentes ao Senado, aos meus projetos, mas também estava com essa pressão toda em cima e precisava garantir, não o meu direito ao mandato, eu acho que eu tenho esse direito, mas principalmente a preservação aí dos 2 milhões de votos de paranaenses. Então eu vou começar a trabalhar com essas questões das eleições municipais agora, nas próximas semanas, nos próximos meses. A gente sabe que a gente precisa... Perdão, senador, a sua esposa é um nome? A minha esposa, não, eu tenho um grande orgulho da minha esposa, deputada federal, fez um grande trabalho. O União Brasil tem, o seu pré-candidato, que é o deputado Deile Prevot. A deputada tem feito lá um grande trabalho, tem um grande futuro da política, mas vamos ver isso nas próximas semanas adiante, como é que a gente vai discutir. Senador Sérgio Moro, agradeço sua presença aqui no RIC Notícias amanhã e sua atenção com a audiência da RIC em todo o Paraná. Muito obrigado, Marcos. Sempre um prazer falar aqui com os paranaenses.